Olá, começa aqui mais uma Brasca TV, uma realização da Associação Brasileira das Companhias Abertas em favor do mercado, trazendo notícias e informações. A respeito disso, vamos falar hoje sobre a nova Abrasca. O que está mudando dentro da associação? Quais são os processos, o que a gente tem de novidades por aí? Para o programa de hoje, nós estamos trazendo dois grandes especialistas de mercado para falar sobre a comunicação institucional. Um processo que vem sendo estudado, vem sendo aprimorado e agora será apresentado a todos, para que a Abrasca esteja sempre up to date com o mercado, podendo atender de forma efetiva, cada vez melhor as suas associadas e contribuir com o mercado para um todo. Nós temos dois grandes profissionais de mercado que dispensariam apresentações em outras situações, mas como estamos no YouTube, este é um canal aberto, é uma mídia democrática, muita gente que está chegando agora no mercado também pode não conhecê-los bem. Estamos trazendo aqui Walter Faria e Helmut Bossert. Muito obrigado pela participação de vocês na apresentação do programa de hoje. Nós é que agradecemos o convite e a contribuição. O Walter Faria ele é consultor especializado em mercado de capitais, relações com investidores, governança corporativa, relações institucionais e é professor nessas áreas também. A propósito, ele é um dos pioneiros na questão de relações com investidores no Brasil. Quando se começou a falar sobre isso pela primeira vez aqui, certamente o nome de Walter Faria estava lá. Com mais de 30 anos de experiência em posições de liderança e passagem por bancos de investimentos, o Chase Manhattan e o Itaú, entre outros, passou pela B3 também, pelo grupo francês Arrodia. Atualmente ele é sócio da Corp Group, uma empresa independente que opera com outsourcing e assessoria especializada na preparação de companhias para acessar o mercado de capitais. Helmut Bossert é economista formado pela PUC, possui mestrado em finanças pela mesma universidade, tem programa de âmbito internacional na New York University na cadeira de mercado de capitais. Ele trabalhou no banco de investimento do Unibanco, atuando sempre na área de mercado de capitais. Foi head da área de relações com investidores da Sabesp, fazendo o IPO da empresa, e depois teve uma longa temporada pela Natura também. Eu acho que isso resume bem e os insere na conversa de hoje. Walter, por que um plano de comunicação institucional para a Nova Abrasca nesse momento? Bem, Nelson, como nós sabemos que já foi bastante noticiado, o Conselho Diretor da Abrasca reconheceu as contribuições da Abrasca nesses 40 anos e no ano passado aprovou uma decisão de reforçar a equipe, de adotar uma nova plataforma tecnológica e também de repensar a coordenação das 5 comissões técnicas. Todas essas iniciativas, né, demandam uma nova dinâmica de relacionamento da Abrasca com seus associados, com o universo de empresas que ainda não são associadas e também com autoridades, órgãos regulatórios e o público de um modo geral. E foi pensando nessa nova dinâmica de relacionamento, nessa maneira de interagir, nessa maneira de se comunicar e de dialogar com todos esses públicos, que eu e o Helmut fomos contratados para ajudar a Abrasca nesse processo de repensar essa comunicação e esse diálogo, essa dinâmica, como ela estava acontecendo. Então, o nosso trabalho se focou, no primeiro momento, em fazer uma imersão na maneira como isso vinha acontecendo na Abrasca. Então, a gente foi conhecer, e como nós somos mais antigos de mercado, a gente já conhece e convive com a Abrasca há muito tempo, de diversas perspectivas diferentes, mas a gente fez uma imersão importante em atividades que nós seguramente não conhecíamos, reconhecemos todos esses atributos e iniciativas,
Isso foi uma primeira etapa de trabalho, né? Sim, até porque o mercado muda muito. Muda muito. E nós fizemos essa imersão. Em seguida, nós fizemos uma comparação, né, dessa Brasca, de como ela estava se interagindo, dialogando com esses públicos. Fizemos umas comparações também internacionais de instituições similares, e aí isso resultou numa avaliação onde a gente identificou alguns gaps de percepção de iniciativas que a Brasca, relevantes iniciativas que a Brasca vem produzindo ao longo desses 40 anos e que não teve o devido reconhecimento no mercado, e isso a gente fez uma avaliação juntamente com outros profissionais da Brasca de, puxa vida, onde estão esses ruídos de percepção? Que iniciativas poderiam ser melhoradas nesse processo de diálogo? Será que o propósito com que a Brasca congregou esses associados espontâneos, ele está evidente, né, nesse processo de comunicação? E a gente fez uma análise, eu e Helmut fizemos uma discussão com essa visão bem externa, porque nós não estamos no dia a dia da Brasca, e depois esse trabalho nosso foi somado com mais 14 profissionais que também estão envolvidos nesse projeto que é chamado de Nova Brasca, para repensar. Nós repensamos não só o propósito com que tem movido as empresas no entorno desses ideais da Brasca, mas também nós fizemos um bom balanço do legado de todas essas iniciativas ao longo do tempo. Isso nos permitiu repensar esse conjunto de missão, visão, valores, os atributos da identidade da Brasca, e esse trabalho que a gente está fazendo de posicionamento, que a gente está propondo e acabou de aprovar junto ao Conselho, é um pouco o resultado disso, da gente reconhecer toda a contribuição da Brasca ao longo desses 40 anos de existência e falar, puxa vida, será que esse universo de empresários, de executivos que estão aí, nós precisamos de alguma forma transmitir esse legado e, na verdade, obter esse engajamento para muitas outras realizações que a gente espera que a Brasca contribua no futuro. Helmut, você que conhece bem o mercado, também conhece bem a Brasca, depois dessas análises, dessa imersão, como o Walter se referiu, que pontos vocês identificaram? Por onde deve começar as melhorias nesse processo de comunicação institucional? A Brasca é uma associação, talvez a mais antiga do mercado, que era muito conhecida, muito atuante, lá nos anos 80, 90, onde você tinha empresários e diretores financeiros que atuavam bastante na Brasca. Esse pessoal, muitos se aposentaram, tanto empresários quanto os diretores financeiros, enfim. E hoje nós temos uma nova safra, tanto de um como de outro. E essa nova safra de diretores, eles não conhecem bem a Brasca. Eles talvez conheçam um pouco mais do que sai no jornal, das premiações, mas não da profundidade dos trabalhos que foram desenvolvidos pela Brasca nesses últimos 40 anos. Ou seja, os anteriores eles estavam muito mais envolvidos com a associação do que os atuais, né? Exatamente. Por uma questão de proximidade, pode ser por uma questão de dinâmica de mercado também. E de comunicação. Hoje em dia as pessoas têm cada vez menos tempo e mais coisas a fazer. Exatamente. A comunicação, ela era de uma forma diferente, ela era feita por meio de boletins, né, ou publicações em jornais. E hoje nós temos um mundo diferente de mídia, né? Então nós temos que fazer uma comunicação mais assertiva, mais objetiva, uma comunicação que atinja mais rapidamente as pessoas que estão envolvidas nessas atividades nas suas empresas. Ou seja, esse processo da Nova Brasca, na prática, é uma modernização do âmbito administrativo e isso naturalmente implica na comunicação também. Exato. Né? A comunicação que a Brasca vinha fazendo era de um padrão antigo, como você falou. Os trabalhos, né, eram divulgados de forma diferente e hoje nós estamos nessa dinâmica de comunicação e nós achamos, Walter, achamos que nós agora vamos ter
uma forma de comunicar mais eficiente. Nós esperamos, com essa forma de comunicação, como você perguntou, que nós vamos promover um viés favorável em temas mais complexos. Nós vamos permitir melhores condições de diálogo entre as organizações, tanto de reguladores quanto legislativos. Nós vamos ajudar a blindar os associados, né, em todos os temas que envolvem mercado de capitais e nessa linha. Nós vamos ter maior compartilhamento entre os associados, né, por meio dessa comunicação, que muda do que foi feito anteriormente. E uma coisa importante, Nelson, é que nós temos a impressão que vai permitir que associados de menor porte se beneficiem mais desse processo, com o conhecimento que são desenvolvidos dentro da Brasca para empresas mais bem preparadas ou com maior condições de trabalhar nesse sentido. Ou seja, traz o pessoal mais para o centro da mesa, né? Exatamente. Walter, a gente tem muita coisa para discutir, evidentemente. Vou pedir, dentro da possibilidade, para você resumir todos nesses 40 anos aí. A Brasca, o processo foi envelhecendo por uma questão de temporalidade mesmo. Uhum. Mas, na prática, o que a Brasca já tinha de bom? O que vocês estão extraindo desse núcleo e turbinando? Dá para destacar alguns pontos? Olha, eu confesso para vocês que eu e o Helmut, quando fizemos essa imersão nas iniciativas da Brasca, a gente ficou bastante surpreso. Nos foi apresentado uma lista com as 100 iniciativas da Brasca e o impacto que essas iniciativas tiveram no dia a dia das empresas. Impactos do ponto de vista de redução de custos mesmo, quer dizer, existe um ambiente regulatório que aumenta esse custo de observância, que é uma das coisas que a gente tem no Brasil, que é da natureza de um Estado mais presente. Na hora que a gente começou a olhar o trabalho para simplificar esse mercado, para torná-lo mais eficiente, para simplificar as obrigações no mercado que requer, baseado na confiança como é o mercado de capitais, na hora que a gente viu isso, a gente ficou surpreso. Falei, poxa vida, a Brasca faz o mais difícil, faz uma série de iniciativas ao longo do tempo que elas são percebidas por empresas, por empresários, mas não por um público mais amplo. Então, nós vamos deixar depois com você, para deixar nesse vídeo, claro, elencado, nós selecionamos 10 iniciativas que nós julgamos de maior impacto, e eu tenho certeza que o nosso público vai também ficar surpreso, e nosso desafio hoje é quantificar isso em termos econômicos, para ver o nível de eficiência e a redução de custos que a Brasca promoveu não só para as empresas associadas, mas todas essas iniciativas beneficiaram todo o universo de companhias abertas, inclusive as que não são associadas e que ainda não participam, não contribuem, não se beneficiam de muitas iniciativas ou se beneficiam mais tardiamente. Mas, enfim, voltando para a sua pergunta, de maneira mais objetiva, a Brasca fez o que era mais difícil, mas ela não estava tendo uma efetividade, ou não foi modernizando, não foi adequando o seu padrão de diálogo às mudanças que a gente sofreu, particularmente nos últimos 20 anos, né, com as mídias sociais, mais atores, temas polêmicos sendo colocados à mesa. Então, nós estamos dando mais visibilidade para isso. Aliás, a própria TV, a Brasca é produto exatamente, também. É um produto disso. Exatamente. Então, nós estamos procurando dar mais visibilidade, simplificar essa comunicação. Então, nós elencamos aqui pelo menos 3 iniciativas importantes que simplificam esse conjunto de iniciativas da Brasca. O primeiro deles é a luta, é muito evidente, por um mercado de capitais mais eficiente e mais competitivo, né? A primeira frente de trabalho da Brasca. O segundo deles é para um sistema regulatório que seja mais justo, que seja mais adequado,
que seja mais eficaz. E o terceiro foco de ação que a Brasca também tem feito, mas o mercado não tem reconhecido isso com grande efetividade, é que é a atuação com afinco para simplificar as regras. Não é deixar de dar informações ou de prestar conta, mas atuar pela materialidade, atuar pela relevância e promover um diálogo que seja pacífico, um alinhamento de interesses entre os diversos atores. Então, essas são as contribuições da Abrasca e o nosso empenho o que vai mudar, com a sua pergunta inicial, o que vai mudar, o que vai turbinar, é o que nós vamos ter, nós estamos adotando uma iniciativa e um padrão de comunicação, de diálogo, que vai permitir dar mais visibilidade para essas áreas que a Brasca tem trabalhado. Então, a nossa ideia é de, com esse trabalho, obviamente, beneficiar um número maior de empresas e congregar mais empresas. Lembrando, nós temos um número de empresas abertas e listadas na Bolsa de Valores que não combina com o padrão, com o tamanho do Brasil, com a relevância do Brasil na economia mundial. Nós temos 400 empresas abertas. Na Índia nós temos 6 mil empresas abertas. Na Turquia, mais de 3 mil. Nos Estados Unidos, que é um mercado de capitais mais avançado, nós temos 6 mil empresas abertas. O Brasil, como sexta, sétima, oitava economia, isso tem oscilado, não tem a relevância do mercado de capitais à altura da sua representatividade econômica em termos globais. Aliás, no próximo bloco a gente pode voltar nessa questão de comparabilidade da Abrasca com outros mercados em entidades similares e a diferenciação de mercado que você está destacando. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho.